Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 2 de setembro de 2024, começamos aí, né? Entramos em setembro com a 25ª parte do livro Conspiração Gênesis 6. Esse aqui realmente bateu o recorde aí de número de episódios. Vale a pena demais se você não começou, né, a ver do começo, volta lá. Você tem aí um tempo bom para assistir. E antes da gente começar, eu vou rapidinho passar para vocês os avisos. Olha só, temos o nosso combo de quadrinhos aqui, né, para você garantir, tá bom? Todos com mais de 100 páginas, feitos por grandes artistas. Tem, né, desde uma história que você pode ler com seus filhos, com seus netos, para todo mundo, é para adulto também, tipo o desenho da Pixar, né, que o adulto e a criança curtem. Tem a trilogia do Aurora, Caos e Ômega aqui sobre abordando tudo que a gente vai falar agora de nova ordem mundial, sociedades secretas, escatologia, para, né, se você quer entender tudo isso de forma divertida, com bastante ação, de forma sintética também, essa trilogia é demais. Temos um outro dia que ganhei o prêmio do Ministério da Cultura sobre as armadilhas que aguardam os jovens na universidade, na faculdade. A gente fala sobre drogas, sobre abuso sexual, doutrinação política, mas com, né, um twist sobrenatural muito legal, então é imperdível. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais do MMA, para todo mundo que gosta dos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, tem trilha sonora no Spotify também. E o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante sobre a falsa fé contra a verdadeira fé, como encarar o mal face a face e sobreviver. Então, pessoal, todo esse combo aqui você adquire comigo, tá? Pelos meus canais, tem o meu site felipefolgose.com, que está aqui embaixo na caixa de descrição. Pelo Instagram você pode mandar também um direct, @Felipe_Folgose, ou pela página do Aurora HQ no Facebook. Tudo isso está aqui embaixo, é só você clicar, entre em contato comigo facinho, né? No site você já compra diretamente também. Então, olha, não é a Amazon, não é Mercado Livre, é comigo mesmo. Assim você recebe com um autógrafo, com uma dedicatória, tá bom? O que mais? A gente aqui embaixo tem o link do Odyssey, a plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar para quem quiser se tornar apoiador ou apoiadora do canal. Muito obrigado você que apoia o canal. Então, entra lá no Subscribestar e também participa, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique, compartilhe o vídeo, tá, pessoal? Pra gente vencer aí o algoritmo, né? Tá bom? Então é isso aí. Vamos retomar aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente estava falando sobre a fundação do Conselho de Relações Internacionais, né? O CFR, Council of Foreign Relations, né? Então, ele fala assim, olha, a Fundação Bilderberg, ela foi incorporada, vamos dizer, para promover a união das nações europeias em uma única entidade econômica, geopolítica e militar, tá? A causa deles, né, o propósito deles, de acordo com o Jim Marr, era a mesma do CFR, né? Na verdade, Bilderberg é um desdobramento do CFR, né? Que é o governo global, né? Globalização. Muito dos Bilderbergs, muitos dos membros incluíam, né, as pessoas mais importantes da Europa, inclusive muita gente da realeza, né? E tais como, né, o Nelson Rockefeller, o Harry Kissinger, o Cyrus Vance, o Donald Rumsfeld, Gerald Ford, Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing, Edmond de Rothschild, o Príncipe Bernard, Henry Grunwald, que é do Time Magazine, né? Henry Heinz, da Heinz Company, né? E nas reuniões mais recentes também o George Bush, o Bill Clinton, Margaret Thatcher, John Mayer, Tony Blair, Bill Gates, David Rockefeller, Conrad Black e Steven Spielberg, né? Porque eles procuram pessoas também de vários campos de atuação diferente, né? Então, mídia, né, a parte industrial, a parte, obviamente, política, né? E essas pessoas que acabam chegando para nós, né? Que realmente quem manda, pessoal, o nome nem aparece, né?
Então ele continua assim, nós podemos concluir que essa mistura dessa elite globalista, né, também tem parte do Clube de Roma, formado em 1968. Essa organização contém menos de 100 membros, dos quais todos fazem parte do Conselho de Relações Internacionais, né? O Clube de Roma, alegadamente, também faz parte do menos conhecido Comitê dos 300, que eu vou ler em breve para você o livro Comitê dos 300 também, né? E eles dizem entender a problemática de como o mundo irá sobreviver à poluição, guerra, né? A superpopulação e outros problemas, né? Aquecimento climático, todas aquelas desculpas para, na verdade, controlar a população, para restabelecer, né, o tal do neofeudalismo que eles chamam, né? Então eles dizem ter as chaves da paz mundial e da prosperidade mundial, que será através do governo global, né? Em 1973, o Clube de Roma comissionou um documento que foi, né, feito com problemas, vamos dizer, de certa forma falsos, né? Eu já li aqui para vocês o Limite do Crescimento, né? Então, que para poder combater, né, a explosão populacional e as catástrofes globais, você vai ter que implementar um governo global. Qualquer problema é sempre o governo global. A solução para tudo, né, para todos os remédios, né, o remédio para todas as doenças é o governo global, né? Então, essa organização, Clube de Roma, que é uma das mais, né, que fazem parte dessas, eles têm esse propósito, né, de tentar unificar o mundo inteiro, e ele dividiu o mundo em 10 regiões políticas e econômicas. Interessante que, né, a Bíblia, em vários momentos, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, fala dos 10 chifres, né? Dos 10 reinos, que desses 10 vão sair 3 e de 3 vai sair o anticristo, né, o pequeno chifre. Então, o Gary Kahn, o autor, ele classifica né, o Clube de Roma como um nível acima do grupo Bilderberg, né, mas todos fazendo parte da mesma galera, né. Uma outra organização secreta, né, ela intriga, né, vamos dizer, as pessoas, que é a ordem que o George Bush, pai e filho, e inclusive o avô, né, o Prescott Bush, faziam parte, que é Skull and Bones, né? Ele está citando aqui. Essa é uma... eu já li aqui para vocês o livro, né, sobre Skull and Bones, do Anthony Sutton, né? Então, se quiser também, volta lá, procura nos meus vídeos para você assistir. Mas fala aqui, então, essa fraternidade secreta opera na Universidade de Yale e pega, né, vamos dizer, os seus membros na graduação e trazem para o seu círculo, né, dentro do controle do CFR. Então, na verdade, é o que? É um instrumento de ir na universidade, uma das mais prestigiosas dos Estados Unidos. Na verdade, eles têm isso em Harvard também, tem isso lá em Oxford, tem isso em Cambridge. É o que? Eles vão em busca dos melhores cérebros, né? Então, as pessoas que estão se formando, eles veem o perfil, né? Se o cara obviamente, né, um bom aluno, um QI, mas o cara é ambicioso e tal, eles vão lá e tentam, vamos dizer... tentam aliciar, né, a palavra, para o cara fazer parte. Então ele primeiro entra no Skull and Bones, e daí ele já sai do Skull and Bones e já para dentro do CFR, né, já vai participar do CFR, vai participar do Bilderberg, da Comissão Trilateral. Ele fala aqui, então, né, o Jim Marrs, ele diz que é um stepping stone, né, o Skull and Bones vamos dizer, uma escada, né, faz parte do processo ali para você entrar, né, entra através do Skull and Bones e vai fazer parte dessas instituições aí de controle global, né?
E ele fala o emblema, né, também dos Skull and Bones é um brasão do Illuminati, né? E tem uma insígnia que é a bandeira dos Templários. E os membros são chamados de cavaleiros, né? Ligado aos Cavaleiros Templários. Então, o William Huntington Russell e o Alfonso Taft, pai do William Howard Taft, que depois se tornou presidente, importaram, né, a Skull and Bones da Alemanha em 1832. Então a família Russell, inclusive eles ligados a todo o tráfico de droga, eu já li isso para vocês, né, o tráfico de droga tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né, ligado com a guerra do ópio, enquanto estava rolando lá o Império Britânico, mas trouxeram da Alemanha o que? Exatamente da Illuminati europeia, né? Então eles basicamente importaram para os Estados Unidos o modelo lá né, Illuminati nascida em Frankfurt, na Alemanha, mas que já, né, nesse ponto já estava muito difundido na Europa toda. Então eles já, né, começaram ali a ter o braço no novo continente, vamos dizer assim, né? Obviamente que a maçonaria já começou nos Estados Unidos basicamente logo no começo da colonização. Então especificamente esse braço de high learning, né, que eles falam, de autoeducação, de pegar as melhores mentes do país, né? Então ele continua. Alguns dos membros proeminentes dessa sociedade secreta foram Henry Stimson, secretário de Estado do Roosevelt, Averell Harriman, Henry Luce, que era, publicava, né, um editor, enfim, Richard John Wilford, que era gerente da fortuna dos Rockefeller, e outros incluíam também outras famílias, né, a família Taft, Forbes, Coolidge e Delano, né? Então os Skull and Bones era uma agência de recrutamento político que também, vamos dizer, e daí ele cita aqui um monte de sobrenomes, né, pessoal? Família Vanderbilt, família, né, a Band, Rockefeller, né, enfim. Tanto a família Morgan quanto a família Rockefeller eram representados na ordem, né, tinham membros na ordem. E o George Bush, né, o pai, né, ele diz ter ele mesmo apontado 11 membros de Skull and Bones para sua administração, né? Então, somente 15 membros são iniciados por ano, limitando o número de membros ativos entre 500 e 600, né? Toda, vamos dizer, grandes dirigentes políticos e do mundo corporativo, eles começam no Skull and Bones e são catapultados para a elite mundial, né? Isso deixa explícito a ênfase, né, na questão das famílias, né, das linhagens sanguíneas, né, e como eles buscam proteger e avançar, né, as linhagens sanguíneas. Então tem alguns estudos já de você ver como, por exemplo, os presidentes americanos, eles são todos parentes, pessoal, né? Isso é incrível você pensar. Mas eles têm algum tipo de parentesco, inclusive com a realeza europeia, tá? E até recentemente, por exemplo, né, o Obama, né, é primo do Brad Pitt, tá? E o Obama é também primo do, não lembro se é do Bill Clinton, enfim, todos têm, pessoal, alguma linhagem sanguínea, né? Bom, ele cita aqui, né, alguns, então, ele vai citar alguns presidentes, né, americanos que tinham ligação com alguma dessas organizações. Então, o Roosevelt era maçom, o Truman maçom, o Kennedy é ligado ao CFR, o Lyndon Johnson maçom, o Nixon ligado ao CFR, o
Henry Ford, maçom e CFR. O Carter era do CFR, da Comissão Trilateral. Reagan, maçom. O Bush né, do Skull and Bones, da Comissão Trilateral e do CFR. Aí ele cita aqui o John Kerry, né, CFR, Skull and Bones, o filho do Bush, né, o Bush Jr., CFR, Skull and Jones, e outros presidentes que eram maçons americanos, George Washington, o James Buchanan, James Garfield, o Warren Harding, Andrew Jackson, Andrew Johnson, William McKinley, James Monroe, James Polk e Teddy Roosevelt. Sem falar os generais, tem uma lista eu já vi de generais, pessoal, todos, né, então generais, embaixadores. Então ele continua aqui, a fundação, né, geopolítica e econômica dessas organizações com a pirâmide maçônica é um dos aspectos do globalismo. Mas nós não podemos esquecer o segundo pilar de influência, que são os think tanks, né? Think tanks são essas organizações que funcionam muitas vezes em universidades, né? Então você tem, por exemplo, né, você tem Tavistock Institute na Inglaterra, que eu vou ler para vocês em breve um livro sobre o Instituto Tavistock, né, que recentemente, ano passado, foi processado por vários pais na Inglaterra, porque o Tavistock estava promovendo toda a transição de gênero de um monte de jovens lá, né, e estava causando um monte de suicídio. Entraram com um processo coletivo contra o Tavistock. Você tem o Rand Corporation nos Estados Unidos, por exemplo, é um think tank também. Você tem dentro do Stanford, da Universidade de Stanford, você tem também um think tank lá, que é o que eu li para vocês já, o Mudando as Imagens do Homem. Enfim, então ele fala que não deveria ser surpresa que a Fundação Rockefeller é uma das fontes dos think tanks americanos, né? Eles subsidiam, né, grande parte deles, né? Como também o Soros, através da Open Society, também subvencia, né? O Bill Gates, enfim, toda essa galera dá dinheiro para esses think tanks, né? Os primeiros objetivos desses think tanks são influenciar e manipular a educação e a opinião pública através de, vamos dizer, estúdios de Hollywood, né? E também controlar a mídia para promover ideais globalistas, né? Então é o que? É infiltrar na cultura principalmente, né? Infiltrar, eles têm agentes dentro dos estúdios de música, dos estúdios de TV, dos canais de televisão, para o quê? Né? Dos estúdios de cinema, para estar controlando a cultura, para estar, né? É um tipo de engenharia social, né? E ele fala que eles também têm um outro objetivo sinistro, que é a degradação da credibilidade do cristianismo. De acordo com o Kahn, esses think tanks não estão preocupados com se a coisa é fato ou verdade. Eles só têm as ambições políticas de promover o globalismo, né, e enfrentar o seu pior inimigo, o cristianismo, né? O Kahn declara que esses think tanks geralmente usam, né, a mídia para, vamos dizer, persuadir a opinião pública. O sistema educacional acaba sendo cooptado, né, e eles vão usar livros, né, eles promovem, né, na sua grade curricular, né, textos que vão enganar, né, principalmente os jovens, né, preparando as mentes inocentes para esse paradigma do globalismo, né, para se verem como cidadãos globais, né. Então ele fala, nós temos que nos lembrar da estratégia, né, tripartida para o governo global que tem sido implementada pela maçonaria, né? Então é infiltrar em todas as instituições políticas, educacionais e religiosas, e em todas essas
combater o cristianismo, né? Então eles, vamos dizer, subvenciam cientistas, né? E promovem pesquisas científicas, teorias científicas que não são comprovadas através, né, das escolas e através das universidades também, para fazer uma lavagem cerebral nas massas. Enfim, obviamente, o objetivo sempre não é a pesquisa em si, mas é o quê? Descredibilizar o cristianismo, né? Então, dois grandes conquistas deles é a promoção do darwinismo e do marxismo, né? Ele cita aqui, né, o Hitler era um firme proponente do darwinismo social, né? Tudo, pessoal, tudo essa galera é toda mesmo pensamento, né, eugenista, né? Não, vamos, né, os tecnocratas, o Marx, é a mesma coisa, né? Então ele fala assim, o Darwin ele não era simplesmente o acadêmico que as pessoas que de repente canonizaram, né? Houve uma promoção tão grande do Darwin, né? Ele era amigo próximo de Max Muller, que traduziu o Rig Vedas para o inglês. O Darwin era profundamente influenciado por misticismo, frequentemente né, participando de sessões espíritas, mediúnicas, né, com o George Eliot. Então, o pensamento evolutivo, né, na verdade, vem das escrituras dos Upanishad, né, do Samkhya, de toda a questão. Na verdade, é um conceito religioso, né, hindu, de reencarnação, né, e esse mundo é uma prisão material, né, que é a mesma, traça a mesma linha do gnosticismo, né, que ele fala que é a filosofia perene, né. Então os espíritos têm que evoluir, né, através do processo evolutivo para chegar a atingir a Godhood, né, a divindade. Então é a mesma coisa da maçonaria, né, a mesma coisa do, né, e aqui ele não cita, né, mas na verdade o avô do Darwin já era, né, o Erasmus Darwin, ele já era um ocultista, ele já era, né, Rosa Cruz, maçom, um dos fundadores do Royal Society, ele fazia parte da Lunar Society, né? Então o Darwin ele desenvolveu uma teoria né, subvenciada pela Royal Society para basicamente ser vamos dizer, a desculpa científica para atacar o cristianismo, né, e tentar destruir, né, a fé que até então, né, até o iluminismo, né, era presente no mundo, né, em toda a Europa, enfim, no mundo ocidental pelo menos, né. Então, né, o plano deles é exatamente usar as instituições de ensino para atacar o cristianismo e preparar o mundo para aceitar o governo mundial, vamos dizer, de mão beijada, né? Então os educadores estão vamos dizer, estão promovendo, né, esses conceitos para... Isso pessoal, infelizmente a gente tem visto, né? Os índices de como, por exemplo, a questão de ideologia de gênero, 10 anos atrás, né, em pesquisas, assim, as crianças e adolescentes nem sabiam que era isso.
nem se identificavam. Então tem um aumento de quase 40% já de crianças, né? Isso é uma estatística que eu vi nos Estados Unidos, que já se identificam como, né, LXTPO, né? Então é isso, a preocupação deles é trazer todo esse conceito progressista, que na verdade é para o quê? Chegar à última revolução, a revolução final, segundo, né, o Bertrand Russell, né, socialista fabiano, o quê? Das pessoas amarem a sua própria servidão, né? Vamos continuar aqui. Então, o grupo do CFR agora tem controle da educação mundial, né? O primeiro objetivo deles é promover socialismo e globalismo dentro, né, das instituições e preparar a juventude para a nova Babel. A sempre crescente Fundação Rockefeller tem a estratégia, né, de um único mundo, do mundo global, com uma ênfase explícita em também converter as nações para né, antinacionalismo e, vamos dizer, colocar elas em blocos supranacionais, né? Instituições adotaram as visões de Don Dewey, que era o pai da educação progressista nos Estados Unidos. O Kant descreve Dewey como um ateísta declarado que não acreditava em absolutos morais e no cristianismo, né? Então, um passo, né, para a preparação da nova Babel é exatamente descristianizar, né, o mundo através das novas gerações, né, alcançando eles pelo sistema educacional. Então, e assim que esses jovens chegassem na maioridade, né, eles já estariam completamente indoutrinados contra o cristianismo, né? Portanto, abraçando as doutrinas, né, que são promovidas pela mídia, por Hollywood, por tudo, contra, né, e aí chama, óbvio, a gente vê, né? Então, se você é nacionalista, se você, né, é cristão, se você acredita na biologia, né, no que Deus fez, aí isso é extrema direita, né? É o que bombardeiam cada vez mais a juventude, né? Então, ele continua, os nossos jovens têm sido preparados para as revelações gnósticas que vão tentar destruir o cristianismo, né? E obviamente a gente sabe que Deus não vai permitir isso, né? Mas o engano, pessoal, a operação do engano, como a gente lê o apóstolo Paulo dizer lá em 2 Tessalonicenses 2, é real, é fato, né? E já está acontecendo, né? E agora eles também querem se infiltrar nas igrejas, né, pessoal? Isso que é, sabe, eles, né, subvenciam pastores, né, pagam um curso de teologia para pessoas ser pastor, né, virar pastor e infiltrar nas igrejas. E a gente vê, por exemplo, né, na igreja metodista nos Estados Unidos já está, né, pastores LXTPO, né, reverendo, né? Então já estamos vendo já essa erosão tentando, né? Então por isso que a gente tem que, né, estar atento e combater isso, né? Porque é isso, eles estão tentando destruir o mundo, né, destruir o cristianismo e preparar o mundo para aceitar né, o anticristo, a vida do anticristo. Ele continua aqui, olha. Também, né, essas organizações planejam destruir não só o cristianismo, né? Espera aí que eu me perdi aqui, pessoal, deixa eu só achar aqui. Então, assim, uma das, né, dos principais pilares, né, é a questão do ambientalismo, né? Então ele fala que, por exemplo, ele cita o Al Gore, né?
Ele fala como que, né, essa teoria fantástica foi aceita, né, tão, não facilmente, porque já há anos que eles vêm, né, doutrinando também nas escolas, né. Então, por exemplo, agência, né, de, de alta influência ali em São Francisco é a Fundação Gorbachev, tá? Ou Gorbachev, né? Que evidentemente o Gorbachev também participou desse movimento, né, ao trazer a perestroika, né? E a sua organização tem enorme influência, né, nessa agenda de, vamos dizer, usar a questão climática, né, para promover um controle da população global, né? Então eles participaram da criação da Carta da Terra, né, que basicamente são os 10 mandamentos para o comportamento do homem, né? Então essa Carta da Terra aí que eu tenho, que eu vou ler em breve para vocês. Mas é isso, pessoal. Vai estar ligado também à questão do crédito social global, né, para você ser um bom cidadão, para você ter sua renda básica universal, e vai estar ligado também a essa questão moral, né, de pensamento, religiosa, né? Você vai ser proibido de basicamente acreditar no que a Bíblia diz, né? Vai ter que aceitar esse novo culto, né? Esse novo culto do Estado, né? Então o panteísmo globalista foi reinventado, né, pela Madame Blavatsky no movimento teosófico em 17 de novembro de 1875 em Nova York, né? A Blavatsky era uma aristocrata russa, né? Nasceu numa família aristocrata russa. Ela passou a sua infância estudando o ocultismo, né? Ela se juntou à Irmandade egípcia, né, na cidade de Luxor. Desculpa, a Irmandade egípcia de Luxor, no Cairo, e ela se tornou uma ocultista com um conhecimento enciclopédico, né? É verdade, já li os livros dela aqui, né, Isis Sem Véu, enfim, ela estava em contato próximo com a maioria, né, quase todos os ocultistas influentes da época, né, no século XIX, durante o tempo que ela fez parte da Irmandade Hermética do Luxor e a Irmandade da Ordem do Golden Dawn, né, Golden Dawn, né, o Amanhecer Dourado, né, isso na Inglaterra. Então, ela publicou sua obra sobre mitologia antiga, Isis Sem Véu, né, e o seu trabalho final, a Doutrina Secreta, é um comentário sobre o tal do livro de Dizian, né, supostamente escrito em Atlântida, né? Então a Blavatsky acreditava que tinham, né, havido 5 raças que ocuparam a Terra, né, e que nós éramos a 5ª raça, e enquanto os atlânticos ou Atlantes eram a 4ª raça e que eles eram gigantes, né? Então gigantes bíblicos. Na verdade, quando a gente, né, lê Gênesis 6, na verdade eles é uma raça híbrida, né? Todo o livro fala aqui dos nefilins, né, Então a Blavatsky publicou durante a Idade Média, né, a filosofia teosofista, ela estava contida na maçonaria, né, no misticismo medieval e no rosicrucianismo. De acordo com Peter Marshall, a sociedade teosófica adotou, né, as tradições alquímicas e herméticas para construir uma ponte entre a ciência e a religião, buscando desenvolver os poderes espirituais da humanidade. E a teosofia, ela, vamos dizer, evoluiu para se tornar o núcleo da Irmandade Universal e
e fazer, né, obviamente, fazer essa síntese das religiões. Todo isso é, vamos dizer, o nascimento do ecumenismo, né, desse movimento ecumenista que a gente está vendo, inclusive promovido pelas Nações Unidas, né? Então, na fundação da teosofia, eles tinham o mesmo conceito do budismo esotérico e contendo uma hierarquia dos mestres ascensionados, os avatares, né? Então a filosofia teosófica, ela mistura sistemas religiosos da Índia, da China, do Egito, né? E seus adeptos, né? Se dizem serem, né, homens evoluídos, né, que adquirem poder divino, né, e que buscam trazer a evolução do novo homem na Terra, né. Todas essas palavras sempre evolução, o novo, progresso, né, no sentido de, não, a gente tem que abrir mão do antigo, do cristianismo para abraçar, né, essa mentira, essa nova mentira, que na verdade é a mesma mentira antiga, né? Do que? Do homem chegar à divindade, né? E aí ela, né, dizia ter recebido ordens, né, dos mestres ascensionados, que se chamavam da Grande Irmandade Branca, né? E que Jesus é simplesmente um mestre ascensionado entre, né, os avatares lá, né? E para eles, obviamente, o anticristo vai ser esse avatar final, né? Maitreya, o Senhor Maitreya, o Cristo cósmico, né? Então, essa questão. Então, para eles não tem salvação da alma, né? Reconhecimento dos pecados e salvação, não. Para eles tem evolução da alma, né? Então, a alma tem que evoluir através das ritualísticas, dos pactos, para chegar na divindade. É a mesma mentira, né, pessoal? E também para eles, óbvio, tem a questão da reencarnação, né? Você vai reencarnando, né? Para chegar, vai ascendendo nos planos espirituais, né? E os teosofistas acreditam que, né, os seres humanos vieram de outros planetas, né? Então o último planeta era Marte, antes desse planeta foi Vênus, né? Então que os espíritos foram migrando de planetas para planetas, né? E eles acreditam que nós nos tornaremos, né, a humanidade, o destino é se tornar arquitetos de futuros universos. Olha a linguagem maçônica, né? Ligada. Então, nós vamos ser, né, da mesma forma que eles falam o grande arquiteto do universo, nós evoluiremos até nos tornarmos arquitetos de universos também no futuro, né? Como Lúcifer. Né? Enfim, tá, ele fala aqui, né, Alice Bale, discípula da Madame Blavatsky, né, ela foi uma né, promotora da sociedade teosófica, né? Ela vamos dizer, conduziu, né, a passagem da Lucifer Press, né, que era a editora da Madame Blavatsky, né, para a Lucis Trust, que agora publica os ensinamentos teosóficos através da Unicef, né? Está ligado à ONU, né? E também em 1961 ela fundou a Rede Teosófica, que estabelece esses ensinamentos ocultos, né, através de organizações como, né, o World Goodwill, né, a Boa Vontade Mundial, né, que é uma outra organização oculta dedicada a implementar o globalismo, né, o governo global. Enfim, a Alice Bale, ela declara que a maçonaria é uma escola de treinamento para ocultistas avançados, né? E, então, a Lucis Trust e as suas organizações derivadas estão, vamos dizer, conectadas
com os mais altos graus da maçonaria, né? Então, membros da Lucis Trust incluem pessoas como David Rockefeller, Robert McNamara, Donald Reagan, Henry Kissinger, Paul Volcker, George Shultz, todos membros do Comissão Trilateral, todos membros do CFR, né? Então, ele fala, então a gente vê claramente como essas organizações globalistas elas estão linkadas com organizações panteísticas e maçônicas, né? Então, na verdade, pessoal, é tudo uma coisa só, né? É uma religião, né? Bom, chegamos no capítulo 74 aqui do livro, né? E eles vão falar, e agora ele vai falar sobre Illuminati, né? Então, eles falam quem são esse círculo pequeno, clandestino, né, conhecido como Illuminati, né? Quem são os famosos 300, né? O tal do Comitê dos 300 da Nova Ordem Mundial, né? E essa comissão que controla o CFR através do Skull and Bones. Então ele começa, né, a falar sobre o Illuminati, que é uma organização luciférica fundada em 1º de maio de 1776 em Ingolstadt, na Bavária, né? Por isso que se comemora no comunismo dia 1º de maio, pessoal. Eles né, fantasiam a história de ser o Dia do Trabalhador, na verdade estão comemorando a fundação da Illuminati, tá? Foi fundado pelo professor rebelde de direito canônico, né? O direito canônico não é o mesmo direito civil, é o direito religioso, tá? O Adam Weishaupt, que era um maçom, né? Jesuíta também. Então, Weishaupt era um estudante dedicado da filosofia liberal proposta por Voltaire e por outros, né, que basicamente filósofos que eram humanistas, eram anticristãos, né? Voltaire, ele era um anticristão aberto, né? E inclusive a Revolução Francesa tem a sua, né, no seu pensamento, Voltaire ali é o pensador principal da Revolução Francesa, né? Então, os seus fundadores eram intelectuais da alta classe, todos buscando se livrar do cristianismo e também da monarquia na época, né? Apesar que muitos parece paradoxal, mas muitos eram também monarcas, né? Então, o Illuminati define a si mesmo como os iluminados, né? Os iniciados nos ensinamentos secretos do portador da luz, Lúcifer, né? O termo adepto, né, identificava os membros augustos da Ordem Illuminati, né? Então, os primeiros, né, membros ele fala que cita aqui um autor, o Brown, sugere que o Illuminati também teve, além do Weishaupt, né, já tinha um gênese, né, no século XVI, em Roma, por um grupo, isso no Renascimento, né, um grupo de matemáticos, astrônomos e físicos que já queriam, vamos dizer, combater o cristianismo, né? Então, segundo ele, o Galileu, ele foi vamos dizer, um dos primeiros desses iluminados, né? Galileu, Galilei, né? Conforme na época houve uma perseguição, né? Muitos fugiram, né? Muitos foram para a Suíça, outros para a Bavária, né? E aí eles se infiltraram na maçonaria e né, naquela região ali em Ingolstadt e depois em Frankfurt, com a participação do Jacob Frank, com o Meyer
o Mayer Bauer lá, da família Rothschild, né, o patrono da família Rothschild, criaram o Illuminati, né? Então, o primeiro objetivo do Illuminati é trazer uma nova ordem mundial, né? O segundo é destruir completamente o cristianismo através da implementação da religião deles, né? A religião mística deles, né? Através do gnosticismo, e fazer isso através de infiltração, né? Se infiltrar no cristianismo, né? Então eles entendem que o cristianismo primeiro precisa ser, vamos dizer, incorporado antes, né, que o governo mundial seja, vamos dizer, imposto, né? Então é uma tática, né? Eles têm uma tática, um plano de ação, né? Então primeiro é tentar, vamos dizer, diluir e incorporar o cristianismo dentro, né, do movimento. E faz sentido, né? Se você pensar que eles falam, não, nós temos aqui, né, é um mundo só, é uma religião só, então todas as religiões estão sendo representadas, né? Porque aí, novamente, o cristão que se disser cristão, não, o meu Deus não é o mesmo Deus que, né? Primeiro que o hinduísmo nem tem o Deus, mas, né, não é Alá, não é. Aí você vai ser taxado como extremista, como radical, como discurso de ódio. Então eles vão ter uma premissa, vão ter vamos dizer, vão poder perseguir, né? E como exatamente a gente lê no livro de Apocalipse, né? Então, vamos dizer, uma desses pensadores, né, dessa primeira, vamos dizer, leva, né, no Renascimento do Illuminati é o Maquiavel, né, que viveu de 1469 a 1527, que, né, promovia o pensamento de que os fins justificam os meios, né? Então, o Illuminati se infiltrou na maçonaria em 1782, né? O Weishaupt é considerado como um reformador maçônico, né? Na verdade, a maçonaria, que já era uma sociedade secreta, os membros do Illuminati foram escolhidos vamos dizer, dos maçons, né? Então era uma sociedade secreta dentro de uma sociedade secreta, né? Então a maçonaria, o Illuminati cresceu rapidamente, né, dentro da maçonaria. Ele fala aqui o que vale, virando uma sociedade secreta dentro da sociedade secreta e eventualmente tomando o controle completo da organização, né? Então o Illuminati explorou a rede que a maçonaria já tinha, né, para sua própria agenda do governo global, né? Eles utilizaram a sua rede e controlaram, né, a maioria dos bancos, e os governos e as monarquias, né? Quando um atinge um nível o grau de perfeição do completa iluminação, ele é reconhecido como adepto, né? Esse título é dado aos membros, né, dos círculos mais fechados da maçonaria, né? Então, primeiro o cara tem que chegar a ser grau 33 dentro da maçonaria, e daí depois que ele virou grau 33 é que ele pode ser, né, daí sim que ele vai ser candidato a ser um adepto, né? E ele fala que, né, a gente não pode esquecer que, né, esses iluminados, esses adeptos, eles foram completamente iniciados nas doutrinas secretas luciféricas, né? Então eles realmente não têm nenhuma, né, não tem nenhuma questão de quem eles adoram, né, de quem eles servem, né?
Então, no começo do século XX, autores como Nesta Webster e Agustin de Barruel, eles argumentavam que os Illuminates, eles eram eu tenho preocupado com como que eu vou falar isso aqui para não... Eles eram, na verdade, manipulados por judeus satanistas, né? Então, então vamos encerrar aqui. Quem que são eles? Lembra, né? O Sabbatai Zev, né? O Jacob Frank, né? O Adam Weishaupt, ele era também, né, vamos dizer, um judeu apóstata, né, pessoal? De novo, Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, muitos judeus se converteram, né? Mas no Velho Testamento a gente vê também vários judeus que, né, Acabe, por exemplo, era judeu e, né, adorava Baal, né? Então, pessoal, é um ataque do inimigo dentro do povo que Deus levantou, do povo que Deus criou para o quê? Para servir, né, para cumprir o propósito do povo judeu de servir de luz para as nações, né, de servir de exemplo. Então, como somos todos humanos e todos falhos e passíveis de sermos enganados, né, pessoal? A partir do momento que, né, Jesus já via aquele séquito dos fariseus, dos saduceus, que já, né, ele chamou de raça de víboras, que já, né, já não estavam cumprindo a lei mosaica de verdade, né? Como ele já denuncia já uma classe que adorava Mamon ali, né? Que é uma classe já bancária, vamos dizer assim. Depois, infelizmente, da diáspora e de que, né, os judeus que acreditaram em Jesus se converteram, se tornaram cristãos, e ao longo da história, pessoal, muitos judeus se converteram, né, durante a Idade Média, né, não só, não, os judeus que foram forçados a se converter, não, muitos judeus se converteram por entendimento do Espírito Santo, de que Jesus é o Messias, mas, né, aqueles que ficavam mais radicais, né, eles acabavam indo para o outro lado, completamente, acabavam, né, apostatando mesmo, né, e virando satanistas. E então muitos, né, muito do movimento depois de Marx, né, que também era um cripto-judeu, depois enfim, Trotsky, todo o movimento bolchevique, né, era um exercício de combater o cristianismo, principalmente, pessoal, né? Quando a gente entende isso, que era uma forma disfarçada de filosofia, disfarçada de política, mas realmente para tomar o controle do governo, das instituições, para estabelecer principalmente um governo anticristão, né? Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na Revolução Russa, né? E será assim na última revolução, na revolução final também, que é o governo do anticristo na Terra, né, pessoal? Bom, a gente encerra nosso vídeo hoje, então, novamente, né? Não é contra, a gente precisa ter atenção, não é contra os judeus, né? Mas, pessoal, né, existe, como, né, existe em todo lugar pessoas que se desviam da verdade e acabam servindo ao inimigo, né? E bom, se você ouvindo esse vídeo caiu a ficha de que o mundo que nós estamos vivendo é a gente está num processo teleológico para o final dos tempos, ao longo das épocas, numa guerra espiritual que já foi vencida por Jesus, né, na cruz, mas que cada um tem que escolher a sua posição, né, pessoal? Então,
que a gente não seja como Judas, né, que escolheu trair Jesus, mas que nós sejamos como Pedro, que negou Jesus, mas que se arrependeu e recebeu perdão e foi aceito, né, perdoado por Jesus. Amém? Então, esse é basicamente o padrão, pessoal. Ou a pessoa realmente double down, como fala em inglês, né, ela dobra a aposta, ela fala, não, eu vou pro inferno, então highway to hell, né? Aí eu vou emburacar, eu vou realmente, né? E o inferno vai estar cheio, pessoal. Vai ter muita gente que vai escolher esse caminho. Ou a gente, né, reconhece a nossa necessidade de salvação. Nós não vamos conseguir nos salvar, nós não vamos conseguir chegar à divindade por nós mesmos, pela evolução, pelo que seja, como é o que o outro lado promete, né? Nós somos incapazes de nos salvar. Então nós precisamos, pessoal, de um agente externo, nós precisamos de um salvador, do Messias. E ele já fez, já está consumado, o sacrifício já foi feito. Só basta a gente crer e receber, né? Ele já derramou o sangue dele. Então todo aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é, né, é o Senhor, o seu Senhor e Salvador, é salvo. Então eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo para você hoje, né, tomar essa decisão, declarar a tua fé, amém? E receber a salvação. Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu peço a ti perdão, Senhor, por todas as vezes que eu quis ser Deus, que eu quis fazer a minha vontade e não a tua vontade. Eu peço a ti perdão pela ignorância espiritual, Pai. Eu peço a ti perdão pelas vezes que eu, Pai, por todo o tempo que eu andei debaixo da influência do inimigo, Pai. Obrigado, Pai, porque hoje tu me resgata, Pai, e me salva, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo em mim. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, seja entronizado no meu coração, na minha mente. Eu abro mão, Senhor, do controle da minha vida. Eu entrego a ti, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, na minha vida, Senhor. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça, pelo teu propósito na minha vida. Seja feita a tua vontade, Senhor. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura. Você passou da morte para a vida. Amém. Você foi resgatado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus. E você é um bebê espiritual agora, é um novo nascimento. Então você é o quê? Precisa se alimentar, né? Esse aqui é o nosso alimento diário espiritual. Então passe a ler, passe a orar, ter comunhão com Deus. E, claro, você vai ter muitas dúvidas, né? Você precisa, não só por isso, você precisa estar inserido no corpo de Cristo aqui na Terra, porque, né, uma célula fora do corpo morre. Então você precisa estar, né, junto com os teus irmãos espirituais. Mas lembra que eu durante o vídeo falei, cuidado que tem falsas igrejas, pessoal. Então você tem que buscar uma igreja que pregue a Bíblia, né, que creia no Espírito Santo, que creia, né, na sã doutrina. Então cuidado com lugares que se dizem igrejas, mas pregam lacração, esquerdismo, ideologia de gênero e seitas que negam que Jesus é Deus e Jesus é homem, né? Então quando você for visitar, né, esteja atento sobre essas coisas, ore e peça que Deus conduza vocês, né, a uma igreja onde você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus e na palavra. Amém? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos. Entre em contato, pessoal, vale a pena, vocês vão gostar, para vocês, para os seus filhos. Você fala, poxa, eu nunca li um quadrinho na minha vida. Então, vai começar, é igual você ver um filme, você, né, ver um seriado, é tão imersivo quanto, você vai se divertir, tá? Pode ter certeza. Eu sempre depois no meu Instagram eu coloco ali, né, as mensagens das pessoas que leram, que gostaram. Dá uma olhada lá para você ver, muitos feedbacks sempre positivos, tá bom, pessoal? Então é isso, os links estão aqui embaixo. Entra lá, vai ser um prazer falar com vocês. Quinta-feira a gente se vê. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau.